Qual é o pastor? Que não quer para as famílias da igreja, né, as famílias felizes, mais que felizes. O que significa bem-aventurado? Bem-aventurado é mais que feliz. Quem é que não quer o seu diaconato mais que feliz? Seus jovens mais que felizes, bem-sucedidos nos estudos, seus jovens triunfando no mercado de trabalho, portas abertas. Quem é que não quer as mulheres da igreja férteis, gerando filhos, ninguém chorando por esterilidade? Quem é que não quer empresários na igreja, comerciantes na igreja, uma igreja bem-aventurada, uma igreja bem-sucedida, uma igreja mais que feliz? Sabe de quem é a responsabilidade para uma igreja mais que feliz? É sua. Você é o responsável por uma igreja mais que feliz. A sua humildade em receber a palavra, a sua humildade em acatar a direção da palavra, a direção de quem está numa escala superior, você acatar as deliberações, você acatar aquilo que está sendo colocado diante de você, na sua responsabilidade, na sua área. Então, quando você, com apreço, naquela condição, com alegria, subordinado ali, você põe em prática aquilo que está sendo proposto, pode ter certeza que isso vai refletir na igreja. A igreja, ela vai ter o privilégio de viver, essa condição mais que feliz, essa condição mais que feliz, tá? E a Bíblia está falando isso aqui, Apocalipse 1:3. Bem-aventurados, ou seja, mais que felizes, aqueles que leem, aqueles que ouvem. Então, você proporcionar ao seu rebanho que eles leiam a respeito desse livro, Apocalipse, que eles ouçam, você proporcionar através desse livro aqui, você colocar nas mãos da sua membresia, você colocar nas mãos do seu povo a oportunidade deles ouvirem. A Bíblia está falando, Jesus está falando, bem-aventurado, ou seja, mais que feliz quem lê e quem ouve as palavras da profecia deste livro. E quem é o responsável para proporcionar isso? Você, querido pastor. Você é o responsável para proporcionar isso para o seu povo, que eles tenham esse acesso, de ler e ouvir. E aí, Jesus fala assim, porque vocês estão lendo, porque vocês estão ouvindo, vocês serão bem-aventurados, mais que felizes. Amém? Mais que felizes. E que eles guardem as coisas escritas nesse livro, porque o tempo está próximo. Há 2000 anos ou mais Jesus falou isso. O tempo está próximo, o que dirá hoje? Então, é importante que humildemente aceleremos esse conhecimento, a fim de que o nosso povo viva essa expectativa. E uma igreja que vive a expectativa do arrebatamento, certamente ela vai ser uma igreja participativa, uma igreja que se envolve, uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que participa dos trabalhos local com alegria. Salmo 100, verso 2 se cumprindo, servir o Senhor com alegria, sabe? A expectativa do arrebatamento gera o entusiasmo, gera o desejo de pregar, de evangelizar. Então, pastores, isso tudo, Deus coloca nas nossas mãos a chave para abrir essa porta que envolva a igreja, que leva a igreja a ser evangelista, ganhar almas. Eu, há 40 anos atrás, eu poderia fazer direito, mas ouvindo o pastor João Queiroz da Paraíba, num seminário de uma semana lá no Tio Cássio, onde saiu a oficina de três, Esteve Hernandes, Sônia Hernandes, ali nós nos convertemos. Ouvindo João Queiroz lá uma semana, eu que queria fazer direito, joguei tudo para o lado e fui para o seminário. Ou seja, uma mensagem escatológica mudou a minha visão. E na sua igreja, quantos que poderão ter a visão transformada através de ouvir, não um João Queiroz, mas um que tem, sei lá, 5% de um João Queiroz, mas que pode ser suficiente para impactar lá o seu nome. Posso ouvir um amém? Amém? Então, queridos, vamos lá, Apocalipse 11, por favor. Abre aí, Apocalipse 11. Sobre as duas testemunhas. Aqui no livro está na página 50. A página 50. Eu faço uma pergunta: por que Deus dará as duas testemunhas?
porque não há outras testemunhas na terra. Interessante, né? Apocalipse, Atos 1:8, Jesus falou: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Diga comigo: minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, essas testemunhas estão contextualizadas em Mateus 24:9. Sereis odiados, perseguidos, vos matarão por causa do meu nome. Então, na visão de Deus, as testemunhas de Atos 1:8 têm que estar prontas para morrer pelo Evangelho, morrer por Cristo. Então, se estão prontas a morrer por Cristo, poderiam encarar as duas bestas. Todo mundo de Atos 1:8 poderia encarar as duas bestas e morrer por Cristo, e serem as testemunhas da grande tribulação. É mais uma prova que a igreja não passa pela grande tribulação. Por quê? Porque se Deus envia as duas testemunhas, é porque não há outras. Aquelas de Atos 1:8 foram arrebatadas, aleluia. Aquelas de Atos 1:8 foram arrebatadas antes da grande tribulação, não estão mais na terra. Somos nós, as testemunhas de Atos 1:8, é a igreja de hoje. Fomos arrebatados, estamos nas bodas do Cordeiro. Portanto, Deus envia as duas testemunhas, porque não há outras, não há outras. E como elas são poderosas, né? E como elas são poderosas. Amados, Deus envia as duas testemunhas, porque não há outras, não há outras. Aqui no versículo 3 de Apocalipse 11, o Senhor diz: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Essas duas oliveiras, elas estão lá em Zacarias 4, de 1 a 14, está lá descrito, né, qual é a realidade dessas duas testemunhas, os dois caminhos. Tremendo que está lá em Zacarias 1, Zacarias 4, de 1 a 14, depois você lê lá. Então, Deus dá essas duas oliveiras, né, e os dois candeeiros que se acham em pé. São elas as duas testemunhas, elas se acham em pé. Partindo dessa realidade que elas estão em pé, nós perguntamos: há quanto tempo elas estão em pé? Diante do Senhor. Há quanto tempo recebendo poder, recebendo virtude, recebendo unção, recebendo revelações, recebendo estrutura para enfrentar o que elas vão enfrentar? Há quanto tempo elas estão em pé? Partindo da conclusão, não da afirmação, mas da conclusão, que as duas testemunhas sejam Enoque e Elias, eles estão há milhares de anos em pé. Aqui não fala que elas estão sentadas, deitadas, fala que elas estão em pé diante do Senhor. Todo esse tempo em pé, ouvindo do Senhor o que é para fazer, o que é para falar. O próprio Senhor Jesus falou assim: ó, o que eu digo aqui é tudo que o Pai me mandou dizer. Então, se Jesus veio, né, como porta-voz de Deus, imagina as duas testemunhas, quanto maior necessidade elas têm de serem porta-voz de Deus na grande tribulação. E a palavra fala lá em Gênesis, né, a nossa afirmação, ou melhor, a nossa dedução que as duas testemunhas sejam Enoque e Elias. Nós vamos lá para Gênesis 5. Deixa aberto em Apocalipse, você vai dar uma percorrida lá em Gênesis 5, no versículo de número 24, diz assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, não está escrito aqui que Enoque morreu, está escrito que Deus o tomou para si. Certamente ele foi arrebatado. Lá em 2 Reis 2, diz assim no verso de número 11: indo eles, 2 Reis 2:11, Elias e Eliseu aqui, né? Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias subiu ao céu num redemoinho. Portanto, Enoque e Elias não conheceram essa morte.
Essa morte que é nossa, eles não conheceram. A igreja, quando for arrebatada, não abrir e fechar de olhos, ela vai passar de corpo mortal para imortal, de corruptível para incorruptível. Logo, a igreja, ela morre e ressuscita instantaneamente, não dá tempo de cair no chão. É algo tremendo isso aí, não é? Nós, do jeito que estamos aqui, né, numa fração de segundos, a gente já vai se ver um novo corpo mortal e incorruptível, ou seja, passamos da morte para a vida numa fração que nem dá para perceber, não tem como pensar, já estamos num corpo eterno, imortal e incorruptível. É muita glória, é muito poder, né, da operação de Deus na nossa vida. E então nós vamos morrer, a morte já está garantida. Só que Romanos 5,12, o que o apóstolo Paulo fala para a igreja? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos os homens, porque todos pecaram. Isso inclui lá que diz. Por causa do ano da transfiguração, alguém diz por aí, as duas testemunhas é Elias e Moisés. Só que Moisés não pode morrer de novo. Moisés já morreu na morte. Lá em Deuteronômio 34:5, abre lá, Deuteronômio 34:5. Deuteronômio, último capítulo de Deuteronômio, 34, versículo 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Verso 6: E o Senhor o sepultou no vale, na terra de Moabe. Irmão, Deus matou Moisés. Não brinca com Deus. Não brinca com Deus, Deus mata. Moisés, ele deu aquele vacilo lá, não obstante ele ser quem ele era, uma sumidade, uma referência. E Israel, Moisés, ele é classificado como mais que Davi, mais que Abraão. Quem já foi lá, eu não fui ainda, né? Eu acho que eu vou lá em Jerusalém, fazendo uma escala lá na Jerusalém Celestial. Né? Cadê o Daniel Rodrigues? Está ali. Ele que gosta de ouvir essas coisas. Aqui, o Daniel Rodrigues. Nós vamos para aquela Jerusalém, nós que não estamos com a grana toda para ir agora, nós vamos escalando lá na Jerusalém Celestial. Depois você é terrível, lá montado num cavalo branco. Você vai descer lá montado num cavalo branco, seguindo Jesus, que também veio no cavalo branco. Irmãos, então, o Moisés, diz quem foi lá, quem já foi Israel, você já sabe se lá realmente de fato é assim. Moisés lá, ele é o cara em Israel. É o principal, Moisés é o principal. Mas ele, ao invés de falar com a rocha, ele tocou na rocha, contrariou Deus. Uma coisa tão simples, hein? Então, quando Deus falar com você, meu servo, fala com a rocha, não vai bater senão você morre. Fala com a rocha. Então, Moisés bateu na rocha e morreu, Deus sepultou, né? Por causa disso. Então, está descartada a hipótese de ser o Moisés o segundo personagem ou o primeiro das duas testemunhas. Então, nós vemos o seguinte, que o Moisés não pode ser esse personagem, porque ele tem parte na primeira ressurreição. Apocalipse 20, vamos lá, abre lá, Apocalipse 20, no versículo de número 6, diz o quê? Bem-aventurado, Apocalipse 20, versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão por uns 1000 anos. Então essa segunda morte não tem autoridade sobre aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quem tem parte na primeira ressurreição? Aqueles que são de Deus, que viveram pela fé, que viveram na esperança do advento do Messias, aqueles que fazem parte do corpo da igreja, lavados no sangue do Cordeiro. Esses fazem parte da primeira ressurreição. Então, os que são salvos na grande tribulação, eles são incluídos nessa bênção. Eles não ressuscitaram junto com a igreja, não foram para as bodas. Quem morreu salvo na grande tribulação não foram para as bodas.
eles têm parte nessa bênção, nessa promessa. A segunda morte não tem autoridade sobre eles, e eles serão incluídos nessa bênção, porque Deus vai estender sobre eles o seu tabernáculo, sobre os que morreram salvos na grande tribulação. Então Deus estende o tabernáculo, é por isso que a Bíblia fala, bem-aventurados santos, quem tem parte. Quem tem parte porque é algo que já aconteceu. Já aconteceu, então Deus inclui aqueles que também terão parte nessa bênção, né? E Moisés, que morreu crendo nas promessas, crendo que viria o Cordeiro, né? Porque quando ele escreve o Pentateuco, Deus revelou para ele que Deus levantaria um, e esse um se referia a Jesus, e Moisés foi quem escreveu isso, né? Deus levantará um, né? Então Moisés tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre ele. E a segunda morte, Moisés não poderá morrer, porque ninguém morre duas vezes. Ele já morreu uma vez, como é que vai morrer de novo? Se ele já morreu uma vez, como é que o anticristo vai matá-lo de novo? Porque as duas testemunhas vão morrer. Então Moisés não vai morrer duas vezes. Então está descartada totalmente a possibilidade de Moisés ser esse segundo personagem das duas testemunhas. Quem está entendendo? Diga amém. Então, voltando aqui, as duas oliveiras, eles estão em pé, no versículo 6 de Apocalipse 11, versículo 4, melhor dizendo, eles estão em pé, recebendo poder e virtude. Eles são muito poderosos. Vamos ver a extensão desse poder descrito aqui no versículo 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova nos dias em que profetizarem. Elas têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Amados, ficamos imaginando aqui, as duas bestas estão na terra, o falso profeta, o anticristo, eles estão na terra, né? Estão desencadeando todo o projeto do diabo para aquele período chamado grande tribulação. Mas nos 3 anos e meio iniciais da grande tribulação, o poder das duas bestas não chega nem no pé do poder das duas testemunhas, porque o controle sobre os céus está com as duas testemunhas. Quem tem o controle são elas, quem tem a autonomia, quem tem o poder, quem tem a palavra final na grande tribulação, na primeira metade, são as duas testemunhas. Está aqui, ó, né? Quem veio, por exemplo, elas estão obstruindo os intentos da besta. A besta quer porque quer dominar, a besta está trabalhando para seduzir os governantes, os reis, os príncipes, as autoridades, para que se coloquem do lado delas, para que elas tenham pleno domínio na grande tribulação, naquele período, mas elas são ofuscadas, são impedidas, porque o poder que está nas duas testemunhas, esse poder adquirido por milhares de anos em pé diante do trono do Senhor, esse poder é muito grande, tá? Então quem vê o anticristo furioso, vendo que os seus planos estão sendo frustrados nessa primeira etapa, nesses 3 anos e meio, porque no verso 3 diz: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, que são 3 anos e meio. Então nesse período aí, tá, tudo que as bestas querem fazer de uma forma plena, não consegue, só de forma parcial, mas de forma plena não consegue. Por quê? Porque as duas testemunhas, elas têm, eles mandam, as duas bestas, o anticristo, manda matar os dois que estão atrapalhando. Mata esses caras, acaba com eles. Aí quem vai lá, aquela turminha com metralhadores e canhões, atentado para detonar, para destruir as duas testemunhas, mas quando chega perto delas, para matá-las, sai fogo da boca delas. Sai fogo. É no versículo 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Irmão, quem o anticristo mandar para matá-las, vai morrer queimado no fogo ali, igual uma palma, sabe aquela rajada de fogo assim, que mata os inimigos. Quem quer causar dano a elas, certamente deve morrer. Olha, isso tudo transmitido ao vivo, online, pela internet.
pela televisão, o mundo todo está vendo, o mundo está apavorado, o mundo está em polvorosa. Por quê? Porque a igreja saiu da terra, a igreja foi arrebatada. O desaparecimento da igreja causa um terror no mundo, meu irmão, causa um pavor, porque todo mundo na terra conhece um crente, todo mundo conhece um evangélico, e quando eles virem que essa classe chamada evangélicos desapareceu, e são milhões de pessoas que desapareceram, a mídia vai falar, o jornalismo vai dar prioridade, vão falar todo dia: cadê aquele povo da Bíblia, cadê aquele povo do glória a Deus, do aleluia, cadê aquele povo, cadê aquele povo? E todo mundo apavorado, e entra duas bestas em cena, que são dois homens revestidos de autoridade de governo e autoridade religiosa, entram em cena, e por outro lado vem dois vestidos de pano de saco, com todo o poder, com toda a autoridade, falando: vocês ficaram, vocês não foram arrebatados, a igreja subiu. Essa igreja, esse povo que desapareceu, que muitos são personalidades, muitos integram o universo dos glamurosos, são evangélicos, são crentes de destaque, e muitos anônimos que trabalham em grandes empresas, muitos anônimos que estudam em faculdade, que estudam em escolas, que moram na vizinhança, e a imprensa falando: aquele povo, ou seja, as duas testemunhas falando: esse povo da Bíblia foi arrebatado e vocês ficaram, eles subiram e vocês ficaram, eles foram salvos e vocês estão perdidos. E as duas testemunhas falando assim: não aceite o sinal desses dois governantes aí, não aceite o sinal deles. Se vocês aceitarem o sinal deles, vocês irão para o inferno, não aceite. Só que elas falam isso com autoridade, com poder. Se alguém vem matá-las, a televisão está mostrando, a internet está mostrando ao vivo, vem o pessoal matá-las, a televisão está falando: o governante está incomodado, o governante quer matar aqueles dois, e agora, olha só, o projeto é ir lá pela esquerda, pela direita, vão cercá-los e vão matá-los, e está todo mundo na expectativa para ver a morte dos dois governantes que atormentam os moradores da terra com a pregação: vocês vão para o inferno. É uma tormenta diária, vocês vão para o inferno, e todo mundo torce pela morte das duas testemunhas, mas quando chegam perto, sai fogo da boca deles, e sai fogo, e eles falam: não adianta não, vocês vão para o inferno, vocês vão morrer e vão para o inferno. Aliás, o profeta Elias já foi profeta do fogo. O profeta Elias mandou fogo sobre os balins, lembra disso? Quando diz aqui no verso 6, elas têm autoridade para fechar o céu. Irmãos, pastores, se elas têm autoridade para fechar os céus, imagina que poder é esse. E o Espírito Santo não está na terra, então calcula a extensão do poder que elas adquiriram em todos esses milênios em pé diante do Senhor. Esses milênios que elas estão em pé diante do Senhor, dando poder a elas, porque o Espírito Santo sai para a igreja. O Espírito Santo cumpriu sua missão. Ele enfeitou e adornou a igreja e preparou a igreja para entregá-la ao noivo. Ele vai junto no arrebatamento. É ele que sai da terra, na realidade. É o Espírito Santo que sai com o término do seu ministério na terra, que desceu no Pentecostes e sai no arrebatamento. E ele leva a sua propriedade, a igreja adornada e enfeitada, para entregá-la ao noivo no céu. Aleluia. Então, quem que está na terra agora? Dois homens de Deus apenas. E sem o Espírito Santo. Então imagina o poder que está sobre eles. Imagina o poder que está sobre dois homens, onde o Espírito Santo está ausente. É muito poder. E eles aterrorizam. E eles fecham o céu. Dá para você calcular? Eles fecham o céu. O anticristo quer abrir o céu, eles fecham. Seca total. Ó, não vai chover e não chove. O anticristo fala para as nações: eu vou dar um jeito e vai chover. Vai ter uma super produção. Vai ter produção. E não vai porque as duas testemunhas falam: não vai chover. E não chove. Eles têm autoridade sobre as águas. Não vai ter água. Vamos converter essas águas em sangue. A água está atendendo vocês, mas vocês não querem ouvir o recado de Deus, então vai virar sangue. E vira sangue. E a mídia falando, mostrando ao vivo. Imagina a cena. A mídia mostrando ao vivo. Tudo acontecendo. Meus irmãos, pastores,
eles têm autoridade para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiser. Se necessário for, eles dão uma ordem: cai pedra sobre essa cidade, vai cair pedra sobre a cidade, flagelos sobre a cidade. Verso 7: quando tiverem então concluído o testemunho, Apocalipse 11:7, tiverem concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Portanto, Deus só permite a morte das duas testemunhas quando completar o testemunho que elas devem dar, que é 3 anos e meio. Está entendendo? Então aí Deus permite a morte delas. E ao permitir a morte delas, significa que o anticristo, prevalecendo, passa a ter um caminho livre para aí sim estabelecer todo o intento do diabo. É nesses 3 anos e meio final que a coisa vai ficar muito horrorosa, pavorosa aqui na terra. Os 3 anos e meio final da grande tribulação, porque não tem mais testemunha na mesma dimensão de poder e unção que está sobre aqueles dois. Mas eles deixam na terra testemunhas que eles ganharam e preferiram segui-los ao invés de aceitar o sinal da besta para ter o direito de comprar, de vender, de ir e vir. Eles se recusam a aceitar o sinal da besta para ter essa liberdade, para ter emprego, preferem se recolher nas montanhas, preferem ficar no sofrimento a se renderem aos caprichos da besta. E então, essas testemunhas que estão dispostas a morrer, a serem salvas de maneira como mártires, degolados, essas testemunhas que são salvas da grande tribulação serão degoladas, serão decepadas, e elas vão prosseguir o testemunho enquanto não morrerem, vão viver fugindo até que sejam alcançadas pelos exércitos da besta e mortas. São milhões, bilhões, são números que não se pode contar. Nós vamos ver isso já. Então, no término do testemunho das duas testemunhas, vai ter uma peleja entre elas e as duas bestas. Imagina a extensão dessa peleja, porque as duas testemunhas, elas são humanas, e todo humano tem uma certa aversão à morte, ou total aversão à morte. O próprio Jesus falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque a morte ela incomoda qualquer um. Ninguém quer morrer. Se a morte está ali, quem está perto corre para lá, porque ninguém quer morrer. Então, meus amados, as duas testemunhas também não querem morrer. As duas testemunhas Mas eles vão sim, nós vamos chegar lá. Claro, as duas testemunhas, elas também não querem morrer. A natureza humana. Então o poder que está sobre elas é tão grande, só que Deus determinou que o testemunho delas acabou e que elas vão morrer. Então o anticristo vai crescer nessa hora. Só que, não obstante o anticristo crescer, o poder que está nas duas testemunhas continua. Romanos 11:29. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então elas estão poderosas ainda, e elas vão encarar o anticristo, e vai ser uma peleja. Não sabemos quanto tempo vai durar essa peleja, vai ser violento. Está escrito aqui, o anticristo, a besta que surge do abismo, verso 7, pelejará contra as testemunhas. Essa peleja não significa, essa palavra peleja significa guerra. Não é uma coisa de 5 minutos. Guerra é uma coisa que pode durar dias, semanas, meses. Então vai ser uma peleja violenta entre esses quatro, duas testemunhas e duas bestas. E aí, quando tiver então concluído o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Vencerá por quê? Porque teve a guerra. Ninguém é vencedor se não tiver batalha.
Imagina qual a extensão dessa batalha. Nem Spielberg consegue fazer um filme com essa dimensão aqui. Agora, verso 8: o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. E então, verso 9: muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Pastores, as 2 testemunhas, no seu poder, atormentam os moradores da terra, de tal maneira que a expectativa deles, uma vez já sinalizados pela besta, comprometidos em adoradores da besta, em se maravilhar seguindo a besta, já são pessoas declaradamente seguidoras do diabo. Elas não têm nada com Deus, e elas estão vivendo na terra, fazem parte do contexto da humanidade na grande tribulação. E as 2 testemunhas dizendo: vocês vão para o inferno. Então elas estão perturbadas com as 2 testemunhas. A morte das 2 testemunhas leva a população da terra a fazer festa, se alegrar. E quem faz festa se alegra porque está na estrutura psicológica para gerar filhos. Por isso que as crianças que foram arrebatadas no arrebatamento da igreja são as crianças verdadeiramente crianças, puras, foram arrebatadas. Mas no decorrer da grande tribulação, os homens e mulheres continuam sendo homens e mulheres. Se eles têm condição de fazer festa, e qualquer festa hoje em dia resulta em sexo, qualquer festa por aí hoje em dia resulta em sexo. Imagina numa realidade onde o anticristo está presente, mas a humanidade tem o poder de se alegrar e fazer festa. Então vai ter concepção e vai nascer criança, serão gerados filhos. Essas crianças geradas não interessam ao diabo, não interessam ao anticristo. O anticristo ele tem compromisso com os adultos, com aqueles que assinam um contrato com ele e recebem o seu sinal para adorá-lo. Uma criança não tem estrutura para assumir contrato com ninguém, então elas serão preservadas pelo Espírito Santo, pelos anjos, na grande tribulação, porque o Senhor vai usá-las na recomposição das nações no milênio, porque Jesus não vai reinar no reino milenar sobre o nada, sobre o vento, ele vai reinar sobre pessoas. E quem morrer com 100 anos no milênio será ainda jovem. Portanto, as nações serão reconstituídas pelas crianças que serão geradas em todo o mundo na grande tribulação. E as pessoas vão fazer festas porque as 2 testemunhas estão mortas. Mas o que acontece aqui no verso de número 10, no verso de número 11: mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus